eu brincava muito, né? Aquelas coisas que todo mundo fala costumeiramente, que eu, como quem atua na área, não devia nem brincar, mas qualquer coisinha falava, meu TDAH hoje tá gravíssimo, atacadíssimo. E assim, eu fazia coisas, por exemplo, o carro. Sempre esquecia onde eu deixava o carro. Eu poderia deixar o carro no mesmo lugar. Eu sempre saía igual uma barata tonta na rua procurando o carro. Deixar a porta aberta, deixar a vidro aberto, deixar a chave no carro. E aí tudo assim foi chamando atenção, porque eu tenho uma amiga médica, psiquiatra, que tem TDAH. E recebeu o diagnóstico dentro da residência de psiquiatria. Ou seja, tinha ali a mesma idade que eu. E aí, eu sempre conversando com ela, um dia gravando um áudio, falei, amiga, Nina, meu TDAH hoje tá gritando. Já vim aqui no carro, já deixei janela aberta, já deixei porta aberta, já deixei chave no carro. Ela falou, amiga, você sabe que você tem TDAH, né? Só que eu levei assim na brincadeira. Tipo, de boa. Tá, nem parei pra pensar. Isso nem tá me atrapalhando tanto. Nem tá me atrapalhando tanto. E aí, um dia, viajando, percebi durante a viagem várias coisas como assim. Saí, tranquei a porta do hotel, deixei a chave na porta. Coisas que eu fazia costumeiramente, sabe? Eu sempre tive dificuldade com as coisas, tipo, de derrubar, de cair, de trompar, de bater. E nessa viagem, eu comecei a notar, tipo, aquela sementinha da minha amiga ficou na minha cabeça, né? Eu falei, gente, não é possível que as pessoas são, assim, desatentas e saem esbarrando em tudo, derrubando tudo. E aí, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Nina, você acha que eu tenho TDAH mesmo? Ela falou, não acho, eu tenho certeza que você tem TDAH. Aí ela falou, eu vou te mandar um teste de uma escala pra gente ver sua pontuação. E aí, Yuri, quando eu comecei a preencher o teste, eu chorava, assim, que parecia que eu tava lavando minha alma, porque a minha pontuação tava dando muito alta. Quando eu pontuava no teste, eu falava assim, gente, é isso, eu sempre fui TDAH, é isso que acontece, de eu não conseguir ficar parada, de eu não conseguir me organizar. Então, essa lucidez veio dessa forma. Aí eu mandei o teste pra ela falou, amiga, sua pontuação, eu lembro que ela até riu, ela falou, eu vou te mandar a minha pra você ver quando você tá pontuando. Ela falou, olha, a gente tem um diagnóstico, mas eu não quero dar ele pra você porque eu sou sua amiga. Eu prefiro que você procure um psiquiatra e a gente peça outra opinião só pra não interferir. E aí, dito e feito, né? Na primeira consulta, ele falou, mano, você é um TDAH clássico. Já fechou ali. No meio da consulta, ele falou, se eu parasse aqui agora, eu te daria o diagnóstico. Então, assim, pra mim, libertador. Me entender, me conhecer. Foi difícil no começo, porque eu não sei você, né? Mas quando eu descobri que eu tinha TDAH, foi me desconstruir, assim, sabe? Nossa, então era isso, era por isso que eu fazia isso, era por isso que eu era assim. O primeiro dia que eu usei a medicação, e eu vi a organização e a clareza mental que me deu, eu fiquei... Você sentiu aquele silêncio mental, imagino. Eu até vi numa das suas postagens, um dia alguém comentando assim, um pai dizendo... A minha filha disse que quando tomou o remédio, falou assim, pai, essa vitamina curou meu cérebro. E eu lembro dessa frase, porque eu achei tão bonitinho assim, eu falei, gente, é isso, eu sentia que meu cérebro se organizava. E era uma coisa muito engraçada, porque eu tomei o remédio, aí passou umas 2 horas, eu fui tomar café da manhã numa padaria. E eu sempre fui muito agitada. Se eu estivesse num ambiente, eu escutava todo mundo falando ao mesmo tempo. Sim. A dificuldade até de manter o foco no tempo presente com quem você está conversando. Muito. E eu lembro que eu pedi um suco e um pão. Eu nunca vou esquecer. Na hora que eu comecei a tomar o suco, me veio a lucidez que eu tava só focada no suco. E eu falei, meu Deus, é a primeira vez que eu não tô escutando os barulhos das conversas e não sei os assuntos de todas as mesas em volta. E eu comecei a chorar tomando aquele café da manhã. Eu fiz um vídeo sobre isso em 2015, que falava sobre como eu me sentia. Era exatamente isso. É como se você botasse um abafador e aí você sentia um silêncio que só tem sua voz ali. Porque, na verdade, a gente se atrapalha com os barulhos externos e internos. E quando você toma uma medicação, você silencia os 2 barulhos, os externos e os internos também. E assim, a organização mental, né? Eu falo que o remédio, ele me deu o remédio diagnóstico, algo chamado lucidez. Era o autoentendimento, o autoconhecimento, falar, eu funciono assim por isso, mas também não usar como um amuleto diagnóstico, que eu falo para os meus pacientes. Vou me tratar e vou vendo que eu posso melhorar. Então, desde a descoberta do diagnóstico, faz pouco tempo, né? Foi ano passado. Minha vida mudou, minha rotina, minha organização, minha facilidade para entender, para me posicionar para tudo, assim. Tudo mudou, né? Entende? Então, os diagnósticos anteriores, o pânico e a depressão, foram diagnósticos importantes de uma fase da minha vida, mas também já tinha outro diagnóstico ali que não tinha sido dado ainda. Certo? Porque tem uma coisa também, você já tinha um diagnóstico das dificuldades que você estava enfrentando na época do vestibular. Mas
até pela sua autocobrança e dificuldade, beleza, agora eu sou uma estudante de alta performance, eu quero passar em medicina. Mas você estava tendo dificuldades de se organizar, de fazer as coisas. Sempre tive. Então, e aí aquilo vinha a cobrança, ou seja, piorava. Então o TDAH, ele não se restringe apenas aos sintomas do TDAH. Ele vai te dando um pânico, uma sensação de agonia, de coisa, um medo, que você, se você não tiver um mínimo de senso de si mesmo, de assim, cara, eu sei que eu estou com medo, porque eu estou desorganizado, porque eu não estou funcionando, logo eu vou procurar uma ajuda assim, assim, assado, fazer. Ou seja, se você não tiver essa clareza que poucas pessoas têm, você sucumbe, você realmente entra numa depressão profunda, no burnout, né? Eu sei que você, TDAH, fica ansioso com um monte de tarefa atrasada que você não sabe nem por onde começar. Eu já fui uma pessoa extremamente pouco produtiva e eu sei que o TDAH impacta nisso. Mas mesmo assim, esses 40 anos de vida, aprendi e desenvolvi ferramentas que me ajudam no dia a dia para que eu seja uma pessoa bem-sucedida. Quer aprender? Clica no link da descrição. Sabe o que eu percebo hoje? É muito comum. Isso já é comum, não é só a questão da Manu perceber como médica. Que o TDAH, o diagnóstico tardio, ele já vem associado a outros transtornos. É super comum que o paciente que é um adulto que descobre o TDAH ali aos 25 para mais, ele já venha com uma depressão associada, uma ansiedade e possivelmente, não é certamente, ele vem justamente por isso, né? As pressões externas, a dificuldade de se encaixar no mundo, a dificuldade dele conseguir se comportar como a sociedade espera, ter o comportamento comum de um aluno normal, né? Dentro da escola, dentro da faculdade. Eu concluí a faculdade sem o diagnóstico. Então, assim, eu até fico, gente, eu passei, ninguém me deu o diagnóstico lá dentro. Mas tudo bem. Só que, assim, foi muito difícil, porque eu era muito cobrada na faculdade. Muito cobrada. Você teve algum tipo de suporte na faculdade? Alguma coisa diferenciada? Porque, na verdade, você foi diagnosticada depois, né? Fui diagnosticada ano passado. Já tá formada há 2 anos. Já há 2 anos. Então não teve nada. Porque eu lembro uma vez, eu já tinha o diagnóstico desde os 7 para 8 anos. Nossa, sorte é sua. Mas durante a faculdade eu não tinha esse entendimento, eu não tinha o TDAH descomplicado. Eu sabia que eu tinha um laudo, mas não sabia nem o que fazer com ele. Isso era outros tempos. Teve um momento que eu encontrei um professor que ele passava toda semana, ele passava toda sexta, não, toda quinta, era terça e quinta. Toda quinta ele passava um texto para você ler fim de semana, fazer uma resenha e entregar na próxima aula. E aí, aquilo correspondia a 50% da nota. E o resto era a prova, eram 2 provas e mais aquilo. Quando chegou na segunda ou na terceira resenha que eu não dava conta de fazer, eu falei assim, professor, é o seguinte, eu sentei com ele no final da aula e falei assim, eu não vou dar conta de fazer, eu não vou passar. Apesar de eu gostar muito da sua matéria. Por quê, Yuri? Eu expliquei pra ele, falei do TDAH, expliquei mais ou menos, não tinha o conhecimento que eu tinha hoje. Eu falei assim, professor, eu simplesmente não consigo fazer suas resenhas, não consigo. Aí ele, beleza. O que ele fez pra mim? Ele falou assim, pega só esse texto, que era tipo eram 10 ao longo do semestre. Pega só esse e faz uma resenha disso, um trabalho disso. Isso aqui vai compor, acho que era 40% da nota. Legal. E os outros 60% eram as 2 provas de cada um 30%. Ou seja, eu consegui um professor que me deu uma adaptação para eu conseguir fazer. E eu consegui. Na prova dele fui bem. Naquela resenha que eu tive mais tempo para fazer, para elaborar, eu fui bem também. Então veja que às vezes a pessoa, quando tem essa consciência, consegue um pouco mais longe, né? Infelizmente eu não tive, mas assim, parabéns pro professor que teve essa percepção, essa empatia, essa ajuda. Mas realmente eu não tive, porque assim, eu não tinha o diagnóstico, eu não me enxergava TDAH e aquilo ali passou batido, mas assim, houve duras críticas, porque o TDAH, ele tem isso, né? Ele é um peixe fora da água, então assim, ele não vai ser como a maioria. Então, tudo que é muito fácil para todo mundo, pro TDAH, não é. Então, para mim, ficar dentro de uma sala de aula, com vários alunos lá dentro, parada, quietinha, assistindo um seminário, um professor falar 2 horas, era impossível. É claro que eu ia levantar. É claro que eu ia chegar atrasada. Super dificuldade, sempre tive com horário. E você se compara ou se comparava? Muito, muito. Eu sofria, porque assim, eu queria que as pessoas entendessem que eu não tava fazendo por mal. Não tô atrasando porque eu quero. Não saio da sala porque eu quero, é porque eu não consigo. Não consigo mesmo. Eu tentava, eu me esforçava, né? O que para as pessoas era super fácil. Por exemplo, fazer resumo. Nossa, pra mim é o fim da picada fazer resumo. Peça qualquer coisa. O povo pega todas as cores de canetinha. Ou eu presto atenção no que o professor tá falando, ou eu anoto. Então, pra mim, era assim, como que você não anota e não faz resumo? Mas, gente, se eu anotar, eu não vou estar ouvindo o que ele tá falando. Pra mim, não é tão simples assim. As pessoas organizam os papéis bonitinhos. Nossa, minha anotação era um rabisco aqui, outro em outro papel, e outro na mão, outro no celular. Era bem bagunçado, mas aquela bagunça que o TDAH se encontra dentro dela. Aquela bagunça organizada. A bagunça organizada. Mas foi muito difícil, tanto na escola
né? Porque, óbvio que eu era aquela aluna mediana, nota baixa, esquecia a prova, tudo, recuperação. Tudo que tinha direito para recuperar a nota. E assim, minha mãe se esforçava sobre-humano para conseguir me ajudar a sentar. Filha, senta aqui, vamos organizar seus horários, seu material. Eu lembro, assim, de uma coisa super engraçada. Um dia a diretora me levou na lojinha da escola que vende material. Vamos comprar para você estojo, como se eu não tivesse, Yuri. Vamos comprar. E ela comprou tudo. Ela comprou estojo, borracha, montador, lápis, caneta. E quando eu cheguei em casa, minha mãe falou... Como? Por que ela te deu isso? Eu falei, mãe, porque eu nunca levo. Porque eu nunca levo, eu esqueço. Eu esqueço. E aí eu tenho um professor de matemática, até hoje, quando ele me encontra, ele fala assim... Parou de derrubar suas coisas, porque eu era tão desastrada que toda aula eu batia na carteira, caía todo o meu material, aí ele vinha, ô, meu anjo, vamos juntar isso aqui. Pelo menos você tinha uma compaixão das pessoas, né? Sim, por quê? Eu acredito, né? Porque eu sempre fui muito falante, eu sempre fui de conversar, sempre fui de ajudar as pessoas, então não era aquela aluna que ficava quieta e ia passar desapercebida, pelo contrário, eu parecia muito percebida porque eu era muito agitada, né? Mas acho que essa conexão de falar com as pessoas, de conversar com todo mundo, professor, funcionários da escola, fazia as pessoas acabarem me conhecendo mais a fundo. Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.